Olá, mapinhas! Com a publicação do edital de perito de Minas Gerais, nós sabemos que alguns alunos nossos, vários, tá? Da mentoria de perito federal ou outras mentorias de perito especialista, estão agora cogitando a possibilidade de trocar para o concurso de Minas Gerais, prestar esse concurso nesse meio tempo, até porque a gente sabe que provavelmente vai ser o último edital de 2024. Eu acho improvável que a gente tenha edital ou provas, né, outras provas de perito nesse ano de 2024. Então, eu sei que muitos estão vendo como uma oportunidade justamente de ganhar competitividade, bagagem de estudos, experiência. Mas claro, a gente sempre tenta trazer aqui essa consciência para vocês, né, de que não tem que prestar toda a prova. Você tem que prestar as provas que fazem sentido para sua trajetória. Nesse sentido, a gente já liberou aqui no canal de avisos a gravação da mentoria mensal em que a gente falou sobre planejamento estratégico para concursos de perito. Ali eu tenho certeza que vocês já tiveram uma boa ideia de quais são esses concursos, né, que você deveria prestar pensando no seu objetivo final. Mas aqui eu quero trazer alguns ensinamentos, alguns apontamentos, né, mais específicos do concurso de Minas Gerais, comparando com o concurso de perito federal e também como parte do nosso compromisso de que você desenvolva autonomia nos seus estudos, eu vou explicar aqui essa comparação para que você use também isso em outros editais, caso você precise fazer uma escolha semelhante a essa também futuramente. Então, antes de mais nada, eu vou dar aqui uma visão geral, né, que algumas pessoas fazem isso da maneira errada, e isso se aplica aqui a qualquer comparação que você for fazer, tá? Não só para perito PF em Minas Gerais. Que algumas pessoas comparam similaridade de edital só olhando ali para as matérias que caem. Ah, então tem, sei lá, 50% das matérias em comum são parecidos, os concursos. Então, esse aqui é o esquema que vocês não deveriam fazer. O que é esse esquema aqui? A gente está comparando edital 1, 2, 3, daí a gente olha só para as matérias e diz ali, é parecido, não é parecido. Então aqui, seguindo essa lógica que muitas pessoas fazem, que é só olhar para a matéria, para o conteúdo programático, os editais 1 e 2 aqui teriam 40% de semelhança, né? 40% das matérias iguais. Os editais 1 e 3 teriam 80% de semelhança, então seriam os mais parecidos aqui. Então, de bater o olho, né? Até coloquei as cores ali para chamar a atenção para vocês. Batendo o olho, a gente já acha que, poxa, edital 1 e 3 são muito parecidos. E 2 e 3, 40% de semelhança também. Então, quem faz esse tipo de análise, que olha só para isso, só para as matérias, chega à conclusão aqui que o edital 1 é muito parecido com o edital 3. Então, pensando aqui na nossa prática de planejamento de estudos, poxa, vale a pena então prestar o 1, prestar o 3, porque os dois são muito parecidos. Isso aqui é o que vocês não deveriam fazer e que eu sei que a maioria das pessoas faz. Olha só para as matérias, para os tópicos e chega a essa conclusão aqui de quão semelhantes são os editais. O que vocês deveriam fazer em vez disso daqui? Olhar para a similaridade de pontuação. O que é isso? Além de olhar para as matérias, você vai olhar ali qual o peso, né, qual a pontuação que essas matérias tiveram no edital e aí sim analisar a similaridade, né, a compatibilidade dessa pontuação. Olha como quando a gente coloca aqui a pontuação, uma pontuação fictícia aqui, óbvio, né? Quando a gente coloca essa pontuação, como muda essa análise, essa conclusão que a gente faz. Então, tô partindo aqui do pressuposto que as matérias A, B, C e D, elas valem só 10 pontos no edital, e essa última matéria aqui, a matéria E ou a matéria H, ela vale 60 pontos, vale bem mais do que as outras. Quando a gente analisa isso daqui, a gente olha aqui, ó, olha só que loucura, né? Lembrando, aqui na análise anterior, quando a gente só olhou para as matérias, a gente tem uma mosca aqui, que, meu Deus, que hora para incomodar. O dia que não é a guria incomodando, que tá dormindo hoje, por milagre, é a mosca. Espero que ela fique ali agora. Tô aqui, ó, distraída. Vamos lá. Quando a gente olha para essa análise aqui, o que a gente chegou à conclusão? 1 e 3 são os mais semelhantes. O que a gente chega à conclusão quando a gente compara pontuação? Então, quantos pontos, por exemplo, que eu aproveitaria entre um edital e outro? Não sei se está ficando aqui claro, né, de visualizar, mas esses pontos, gente, isso que é o resultado da sua prova.
É por isso que você está brigando. Se você aqui gabaritou a matéria A no edital 1, mesmo que tenha no edital 3, isso pode não fazer tanta diferença para a sua pontuação. Por quê? Porque é H que vale mais. E aí, quando a gente passa a analisar a similaridade dos pontos, então, de tudo que eu estudei para o edital 1, quantos por cento, né, desses pontos que eu aproveitaria para o edital 2? 70% dos pontos. Olha a diferença. Quando eu olhei só para as matérias, esses editais 1 e 2 tinham só 40% de semelhança, mas se eu olho aqui para o edital 1 e 2 em relação aos pontos, eu vejo que a pontuação que eu tentei buscar aqui no edital 1 é 70% semelhante à pontuação do edital 2. Aí você pode me falar assim, Elaine, mas eu não vou fazer os 70% dos pontos, etc. Tá, você não vai fazer, provavelmente não vai gabaritar a prova. Porém, quando você for traçar a sua estratégia de estudos, você devia estar pensando nisso daqui. Presta atenção. Se A, B, C, D valem 10 pontos cada uma e E vale 60 pontos, pode ser que na sua estratégia de estudos você escolha focar ali 80% do seu tempo em E, estudar A, estudar B e ignorar C e D, por exemplo. Isso é muitas vezes o que a gente faz dentro da estratégia da mentoria. A gente olha ali qual o custo-benefício de cada matéria, então qual que é o peso de cada matéria para a sua prova, e a gente vai escolher ali onde que está a maior pontuação, onde que eu tenho que atacar. Então nós, mentores, quando estamos trabalhando uma estratégia de estudos, como estamos agora trabalhando para Minas Gerais, a gente olha não só aqui para o número de matérias, isso aqui é muito raso, a gente olha principalmente para isso aqui. Quanto vale cada matéria na sua prova? Onde que você tem que atacar primeiro, que é prioridade atacar primeiro, para ganhar a maior parte dos pontos. Então, supondo que o seu tempo aí é limitadíssimo, se você tivesse que escolher aqui no edital 1 para estudar só uma matéria, qual matéria seria? A matéria E. Daí você começa a analisar, tá, então eu estudei só a matéria E. Para qual outro edital que eu vou aproveitar mais? Para o edital 2. Em número de matérias, não é o que tem a maior similaridade, mas em número de pontuação, de resultado, é o que tem a maior similaridade. Se você, para o edital 1, acabou estudando só a matéria E, por edital 3, que tinha ali, 80% de semelhança nas matérias, você não aproveita nada. Você chega aqui zerado, começando do zero esse edital. Estou trazendo aqui exemplos drásticos, tá? Dramáticos, mas é para que vocês consigam visualizar isso que eu estou falando. Que vocês consigam entender a importância de se olhar para a pontuação das matérias e não só para quais matérias que os editais têm em comum. Isso aqui é extremamente importante porque eu sei que a maioria dos concurseiros não vai fechar o edital inteiro, não vai ficar bem preparado para todas as matérias do edital. Se você elaborou uma boa estratégia de estudos, você vai ficar bem preparado para o que vale mais. E às vezes o que vale mais para essa prova, mesmo que na outra, no outro edital, tenha essa matéria em comum, pode ser que não seja a matéria que vale mais. E daí você entra aqui no edital 3, por exemplo, bem meia boca. Por quê? Porque o que mais você se dedicou aqui para ter uma boa pontuação no edital 1 não é a mesma estratégia do edital 3. Então, olhem a diferença que dá. Enquanto aqui, nessa análise rasa, a gente tem que 1 e 3 eram os mais semelhantes, que tá errado. Olha aqui, Na verdade, o 1 e o 2 são mais semelhantes. Eles não têm o maior número de matérias em comum, mas a maior parte da prova é da mesma matéria. Então, quando você for traçar uma estratégia para 1, uma estratégia para o edital 2, ela vai ser muito parecida, que vai ser atacar a matéria E o máximo possível, vou garantir o máximo possível aqui, direcionar o máximo possível de energia para a matéria E, e as outras, se der tempo, ou as matérias mais fáceis, eu vou estudar, se não, não vou estudar. Então, esse é o espírito aqui. Para qualquer comparação que vocês forem fazer, na aula de planejamento vocês tiveram ali outras estratégias, mas aqui a gente olha, não é só se é perito geral, se é perito especialista, não é só se tem matéria A, B, C. Você olha para a estrutura dessa prova. Você traça ali que estratégia que eu vou fazer para essa prova. Daqui a 2, 3, 4, 5 meses, quanto que eu vou estar aproveitando de pontuação teórica, né, para o próximo edital. É nisso que vocês têm que focar. Gente, agora mosca,
E aqui parou bem na minha frente. Ela tá no meio do meu documento aqui. Vamos lá, sai daqui, sai, pronto. Então, é para isso aqui que a gente olha, principalmente quando analisa justamente essa similaridade entre editais. Só olhar as matérias aqui é uma análise muito rasa. Seguimos. Então, mantenham esse exemplo aqui em mente. Eu tenho certeza que isso aqui já abriu aí umas janelas, né, para trazer clareza para dentro do cérebro de vocês. Então, agora vamos olhar aqui com mais detalhes, então, para o edital de Minas e para o edital da Polícia Federal. Na Polícia Federal, a gente não teve ali, pelo menos no último edital, eu acredito que isso se mantenha próximo, a gente não teve definição de quantas questões havia por matéria. O que a gente teve? 50 questões para conhecimentos gerais, 70 questões conhecimentos específicos e 13 pontos na discursiva. Aqui também eram um ponto por questão. Então, na Polícia Federal, o que a gente teve aqui? A parte de conhecimentos gerais correspondeu a 37,5% da nota. Por que essa conta aqui não fecha os 50 com 70? Porque a gente tem que contar a discursiva também. Então, discursiva é de conhecimentos específicos aqui na PF. A gente precisa levar isso em conta, porque isso é nota, isso é ponto, pelo qual você está brigando ali na primeira fase. Não se esqueçam de contabilizar a discursiva na hora de comparar editais, tá bom? Nesse caso aqui da PF, não é tão dramática assim a diferença, né? O peso da discursiva, mas tem editais de perito, mais de um inclusive, que a discursiva valeu 50% da primeira etapa. Então, além das questões objetivas de conhecimentos específicos, teve ali mais 50% dos pontos só na discursiva. Isso dá muita diferença na estratégia de estudos e na contabilização aqui dos pesos também. Então, essa foi a estrutura da PF. E aqui em Minas Gerais, nós temos que as matérias de conhecimentos gerais correspondem a 50% da nota. 40 pontos, 50% da nota. Aqui a gente tem uma discrepância, né? As matérias que você está brigando aqui para fazer 50% valem menos na PF, tá? Se tirar aqui direito administrativo, vale ainda menos, né? Porque não cai direito administrativo em Minas. Pega aqui lei orgânica, também não cai na PF. Tem legislação extravagante que cai na PF, não cai em Minas. Então, aqui a gente tem menos de 37%, sei lá, de 30% a 35% de similaridade na parte de conhecimentos gerais. Só que o que eu pego aqui? Conhecimentos específicos. Na PF, a gente tem aqui, ó, 70 pontos mais 13 pontos só de específicas na parte da PF. Que isso dá a diferença aqui, 63,5%. Esse é o peso das específicas na PF. Porém, as específicas de Minas Gerais não são as mesmas específicas da PF, pelo menos ali grande parte delas. Algumas formações, algumas áreas vão ter ali, a pessoa da química vai ter alguns tópicos em comum, sim, alguns tópicos que caem aqui também na PF. O pessoal da biologia vai ter alguns tópicos em comum. Da física pode ser que tenha também, dependendo da área. Medicina criminalística, medicina legal e criminalística não caiu na PF, então essas aqui a gente não aproveita, teoricamente, caso não venha, né, no próximo edital também. E algumas áreas específicas aproveitam algumas coisas aqui entre um edital e outro. Mas a maior parte dos concurseiros, esse 60% aqui da prova de conhecimentos específicos não vai ser aproveitado entre um edital e outro. Então, dependendo da sua área, vai ser um pouquinho mais. Você vai aproveitar, sei lá, 40%, 50%, beleza. Se você não é da biologia, não é da física, não é da química, você vai aproveitar no máximo 30% a 35% em termos de pontos, tá? Para a Polícia Federal. Porque a hora que você vier aqui para a Polícia Federal, você vai ter toda a parte de específicas aqui para estudar, tanto para conhecimentos para prova objetiva, né, quanto para a prova discursiva. Então, essa conta aqui do conhecimentos específicos varia dependendo da área, mas a similaridade não é tanta. Cai muito mais coisa aqui de específicas para a PF do que cai, por exemplo, aqui dentro da Química de Minas Gerais.
Então, a similaridade aqui é de menos de metade do edital. Mantenham isso em mente. Isso aqui é um dos fatores que vocês vão analisar. O que vocês precisam levar em conta? Então, semelhança da contagem de pontos compartilhados. Isso a gente acabou de fazer. Vocês viram aqui comigo, construíram, né, essa contagem aqui junto comigo para entender que esses dois editais ali, no máximo, estourando para essas áreas específicas, vai girar em torno de 50%. E para quem não é de nenhuma dessas áreas, para quem não vai estudar nada aqui das específicas da PF, essa similaridade vai ficar aqui entre 30% e 35% no máximo. Isso a gente já fez, isso é algo objetivo. Só que a gente não leva só isso em conta. Então, vocês aprenderam também na aula de planejamento estratégico que outras questões precisam ser analisadas. Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar para uma pessoa, para um concurseiro e falar, não, vai lá e presta, ou não vai prestar porque vai ser ruim. Não tem como. Cada um vai analisar a sua situação. O que entra na sua situação de principal a ser analisado, tá? Tem outros fatores, tá? Mas eu não vou colocar tudo aqui porque a gente já falou na aula de planejamento de estudos. Qual sua estratégia de estudos? Quem está na mentoria vai seguir a nossa estratégia, vai saber qual é a nossa estratégia, mas claro que vocês já sabem que a estratégia da mentoria vai ser focada no quê? No que vale mais. Então, exemplo aqui. Poxa, tem 5 pontos para 3 matérias diferentes. Direito penal, processual penal e legislação extravagante. Enquanto tem 5 pontos para criminalística, que é mais enxuta, mais rápida de estudar. O que você acha que a gente vai dar prioridade na mentoria? Então, sua estratégia de estudos. O que você escolhe estudar, dá mais enfoque? O que você escolhe não estudar para Minas Gerais? Tem algumas pessoas que vão prestar Minas Gerais, mas vão continuar com uma estratégia voltada para a Polícia Federal. Essa pessoa pode falar assim, eu vou estudar aqui uma parte de conhecimentos gerais, a parte comum, eu vou focar na específica de química, porque cai nas minhas específicas, e é isso. Beleza. Então, pode ser que você esteja traçando uma estratégia diferente. E também vai analisar o seu histórico de estudos. Bagagem conta muito. A gente está aqui analisando 2 editais como se a pessoa estivesse partindo do zero. Mas muitos concurseiros não estão partindo do zero. Algumas pessoas, essas matérias aqui gerais da PF, já estudaram para outros editais. Essas matérias específicas já estudaram para outros editais, vieram de Pernambuco, por exemplo, com a bagagem aqui de específicas, e para a PF não vão ter que estudar tudo do zero. Isso tem que ser contabilizado. Então, não são só critérios objetivos aqui. O critério objetivo a gente tem a similaridade entre os editais. Você precisa analisar a sua estratégia de estudos, o seu histórico de estudos, o que você está carregando para a prova de Minas e o que você vai carregar para a prova da Polícia Federal. Desculpa. Uma última pergunta aqui. Eu vou voltar depois na tabela, tá? A pergunta final, para quem sabe ajudar vocês a decidirem, caso o pessoal esteja com dúvida ainda. Se início de janeiro abrir um edital para a Polícia Federal, antes ou na época ali da prova da PCMG, o que você faria? Leva essa pergunta aqui para você, só vou deixar a pergunta aqui e depois você se faz essa pergunta. E deixo aqui uma atividade prática que vocês podem fazer ali. Como eu falei, cada caso é um caso. Não tem como dizer, sim, fulano, vai lá e presta que vai ser bom. Primeiro que ninguém pode afirmar nada, né? Mesmo fazendo todas essas análises, a gente parte de análises de hipóteses. Não tem como ter certeza que vai acontecer X ou Y. E nesse sentido existe essa ferramenta aqui que eu acho bem bacana para tomada de decisões. Você coloca aqui o cenário A e o cenário B. Então, o cenário A, estudo para PCMG e depois vou prestar PF. E o cenário B, não prestar PCMG e ir direto para concurso da Polícia Federal. E aqui você vai preencher a melhor hipótese, o melhor cenário que pode acontecer caso você opte por seguir isso ou seguir isso aqui. E vai pensar também qual a pior hipótese caso você estude para os dois ou estude só para um. Então, isso aqui é totalmente pessoal. A melhor hipótese, a pior hipótese para mim pode não ser a mesma coisa para você. Mas eu deixei aqui meus exemplos para que você consiga visualizar melhor essa atividade aqui. Então, por exemplo, qual que é a pior coisa que pode acontecer caso eu estude para os dois, né? Eu desvio aqui para Minas Gerais e depois queira prestar PF.
não sou aprovado em nenhum dos dois. Fui mal em Minas Gerais porque não deu para ter um bom desempenho, depois abri o PF, não consegui aproveitar muitas matérias, reprovei nos dois. Beleza. E eu deixei então exemplos aqui de outros cenários só para ilustrar aqui e vocês entenderem qual que é o propósito dessa atividade. Então, recapitulando aqui, análise, a gente já fez análise de similaridade. Esse ponto aqui tá ok, semelhança você já tem isso para levar em conta na sua decisão. Você vai pensar sobre sua estratégia de estudos, você vai pensar seu histórico de estudos, a bagagem que você carrega até então, que é muito válida, é muito importante. Tem aluno que vai prestar qualquer prova e vai ser aprovado, por quê? Porque já está carregando uma bagagem boa de estudos. E aí não importa que você tem 30, 50, 60% de similaridade, a pessoa está pronta para ser aprovada e vai ser aprovada em tudo. Então o seu histórico de estudos precisa ser levado em conta. Estou partindo do zero absoluto. Será que eu dou conta de ir bem em Minas e depois ir bem na Polícia Federal também? Você vai avaliar. Deixo aqui essa atividade prática que eu recomendo que você faça também, com esses critérios não conseguir resolver. Faça essa atividade aqui e você vai escolher então qual cenário, então, qual risco que você prefere assumir. Todos são viáveis, todos são possíveis. Tudo pode acontecer. A gente não tem estatística, né, de qual que é a probabilidade de cada um. É questão de você olhar para esse quadro aqui e falar: eu prefiro assumir o risco do cenário A. Ok. E essa pergunta aqui também, que talvez ajude a refletir: se início de janeiro abrir edital para a Polícia Federal, o que você faria? Então, espero ter ajudado o pessoal com essa pequena aulinha, que vocês tomem decisões melhores depois dela. Até mais!